Noé e sua admirável arca, por Manly P. Hall, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Traduzido da revista Raios da Rosa Cruz, órgão oficial da Fraternidade Rosa Cruz, da sede de Califórnia. Edição de maio-junho de 1988, pela irmã probacionista Laís da Gama Rosa Costa. Todas as passagens da Bíblia têm muitas interpretações, pois ela foi escrita como a chave de todas as coisas, e não meramente como explanação de um único mistério. Por exemplo, quando estudamos a parte que fala da história de Noé e sua arca, estamos lidando com uma alegoria duodécupla. Muitos mistérios da Bíblia não foram ainda compreendidos pelos mais adiantados estudantes, e não o serão totalmente até que a mente humana atinja proporções cósmicas. A Bíblia é um livro secreto, e continuará secreto até que o próprio homem, pela purificação de seus corpos e o equilíbrio de sua mente, tenha fornecido à espada de seu espírito o poder de cortar o nó górgio e, para isso, o irmão leigo precisa despender anos e talvez vidas tentando desatá-lo. A verdade oculta não é secreta. Ninguém está proibido de estudar e dominar as leis da natureza, mas, até termos nos preparado pelo serviço e pelo altruísmo, seremos incapazes de compreender a grandeza, a pureza e a justiça do plano universal. A Bíblia é um livro secreto pela mesma razão que o estudante nada pode ver além do mundo físico, ou nos livros sagrados, até que tenha desenvolvido olhos internos para ver e apreciar as realidades ocultas. Ingersoll foi perfeitamente correto quando disse, abre aspas, um Deus honrado é a mais nobre obra do homem, fecha aspas. Pois, enquanto Deus for imutável segundo o conceito que dele fazemos, ele será para nós limitado pelos nossos próprios ideais, e os mistérios em seus livros sagrados estarão velados aos olhos daquele que só vê com a visão física. Retornemos ao livro do Gênesis, que contém a história da arca e o dilúvio, e leiamos os capítulos 6º, 7º, 8º e 9º. Alguns pontos ficarão mais claros se o estudante ler esses capítulos antes de continuar a leitura deste artigo. Primeiro, consideremos o dilúvio. Em todas as religiões do mundo encontramos referência a ele e todos concordam com a época aproximada em que ele ocorreu. O estudante de religiões comparadas certamente irá se lembrar da grande inundação que submergiu o que restava do continente Atlante cerca de 9.000 anos antes de Cristo. Todas as inundações anteriores cobriram apenas uma parte da Terra, e o pesquisador é forçado a procurar um outro lugar pela grande inundação ou ouvido de que se fala na Bíblia. Encontramos que a antiga palavra usada para inundação não significa necessariamente água, mas sim ouvido, de olvidar, ou esquecimento. Uma das grandes leis da natureza é a da periodicidade. Em outras palavras, a lei de ação e repouso. Sabemos ser necessário ao homem dormir todas as noites para se refazer de seus grandes gastos de energia durante o dia. Sabemos que cada doação
tem que ser balanceada por um recebimento. É o mesmo com o universo, como é com o homem. Chega a ocasião em que o mundo precisa descansar após cada grande dia de manifestação. E isso se chama a Noite dos Deuses. Nessa oportunidade, todos os planetas e sóis retornam ao todo universal. Podemos observar esse processo acontecendo nas grandes nebulosas no céu. É então que Deus, o Criador, cessa de manifestar-se por um período de tempo antes de tornar a enviar globos nos quais deve se processar o desenvolvimento do homem. É quando Noé, representando o Deus do nosso sistema solar e os seus 3 filhos, representando a tríplice trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, flutuam sobre o ouvido, carregando com eles todos os embriões de todas as coisas criadas que foram recolhidas para o infinito. Quando os mundos são manifestos novamente, esses seres são levados para os globos cujas vibrações estejam afinados. O processo é o mesmo que é usado para o ego, que contém em si todos os átomos sementes dos corpos inferiores. O ego e a substância espiritual que o reveste constituem a arca. Os 3 filhos de Noé são os átomos sementes dos corpos inferiores, e as esposas são os polos negativos desses átomos. Noé é a mente. A arca com os átomos sementes flutua na matéria mental antes da descida novamente dos átomos na matéria por meio do renascimento. Nas histórias maçônicas, acha-se mencionado um cabo-reboque que liga a arca com a terra. Isto o estudante conhece como sendo o cordão prateado que liga o espírito ao corpo. Sabemos que o espírito não pode morrer. Os animais que são guiados para dentro da arca representam a vida de todos os reinos que foi retirada para dentro de Deus e lá permanece até que planos de consciência sejam desenvolvidos para que a vida neles se manifeste. Então, a história da arca é a história do ego, construindo os corpos que, quando completados, vão dar a ele consciência de todos os planos da natureza. Os 3 filhos de Noé, como já foi dito, são os 3 corpos inferiores. Para que o homem funcione em qualquer plano da natureza, ele precisa ter um corpo sintonizado com aquele plano. A perda da consciência significa que o veículo que sintoniza o espírito com aquele plano foi retirado. Desde que os 3 corpos inferiores tenham sido construídos, o ego sempre tem um veículo de expressão e nunca perde consciência em nenhum plano da natureza. Os animais da arca representam assim os vários poderes do homem que são levados com ele vida após vida na arca viva do próprio ser. A única janela na arca representa o olho espiritual, através do qual o homem superior contempla os corpos abaixo dele. Quando o mundo, os corpos, novamente entra no ser,
a arca vai repousar no topo do Monte Ararat. Isto é a cabeça do homem, ou lugar alto no corpo. Lá, no seio frontal, o ego se assenta e as forças dele, descendo outra vez, habitam o corpo. Quando a pomba, o mensageiro, traz o raminho da acácia de volta para o homem superior, então ele sabe que os corpos inferiores retornariam à vida e que será possível descer da arca e com eles trabalhar. Isto mostra que os altos ideais e as forças animais transmutadas podem novamente ir a todos os lugares da Terra e prosseguir com seu trabalho. A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi construir um altar para o Senhor. E sobre esse altar ele construiu uma fogueira. E sobre esse altar ele fez sacrifícios a Deus. Cada um de nós que conseguir seus passos terá de fazer o mesmo. O altar que ele construiu para Deus foi seu próprio corpo purificado e, diante dele, o Senhor, ele, Noé e todos os seus filhos fizeram reverência. O fogo sobre o altar foi o fogo espiritual interno aceso por Noé por meio de seus atos e pensamentos. O sacrifício por ele feito sobre o altar foi o das paixões e emoções inferiores de sua vida. Então, o arco-íris apareceu no céu e a promessa foi feita pelo Todo-Poderoso a Noé, que, por todo o tempo que o arco lá permanecesse, jamais haveria outra inundação. Essa é uma alegoria admirável, especialmente quando nos lembramos que o arco-íris é feito das 3 cores primárias: o azul do espírito, o amarelo da mente e o vermelho do corpo. Estas são as cores da tríplice trindade do homem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim que esses 3 princípios estejam equilibrados no homem, formando em suas combinações todas as demais cores, nunca mais haverá outro ouvido. Enquanto o coração, a mente e o corpo estão unidos, tudo vai bem. Mas, se apenas uma dessas cores desaparecer, a escuridão envolverá o ego, em cujo templo foi cometido o erro. O tríplice caminho que leva a Deus é, entretanto, apenas um. Se não amamos com todo o nosso ser, permitimos que a nossa mente e o nosso corpo sigam sem uso. Estamos tirando o nosso arco-íris do céu. Se sabemos todas as coisas e não temos amor, nada conquistamos. Se temos conhecimento e amor, mas nos descuidamos das ações de nossas mãos e corpos no trabalho diário, nada conquistamos. Nesse arco-íris, vemos o tríplice cordão prateado que, quando se parte, o corpo está morto. A morte é o resultado da cristalização, quando o corpo torna-se por demais pesado para ser carregado pelo espírito. Então ele é descartado e um outro é adquirido. É o mesmo com os pensamentos e emoções. Eles podem ser elevados e etéreos, embora sempre práticos. Se eles não o são,
o arco-íris se quebra e o ouvido, provocado pela discórdia e as incertezas, envolve o ego e torna o caminho da vida muito mais difícil do que deveria ser. A analogia é a chave que abre muitos segredos. Nos mundos e nos indivíduos, a natureza age da mesma maneira. Assim como é com os menores, assim é com os maiores. Se desejamos ser aqueles que se elevam acima das inundações do ouvido e desejamos flutuar sobre o caos na arca de nossas próprias almas, será necessário para nós construirmos esta arca como a natureza constrói a grande arca cósmica, isto é, pela elevação da consciência e o aperfeiçoamento dos sempre mais elevados veículos de expressão. Isto é feito vivendo-se diariamente a vida de serviço, reflexão e amor. Cada um destes na mesma medida e sempre com o único ideal de manter aceso o fogo do altar de Deus.